Boa tarde a todos. Queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção. Que assim seja. Amém? Amém. Estamos hoje aqui para falar sobre perdão. Perdoar. O que seria o perdão? O esquecimento? Não guardar ressentimentos? Qual o significado da palavra perdoar? Se todos nós estamos suscetíveis a sermos magoados, a nos ofendermos, então, o que é perdoar? Perdoar é doar-se ao máximo. Daí que na questão 886 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o codificador, quando questiona os espíritos qual seria o significado da caridade como Jesus entendia, e os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgências com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, se os espíritos nos esclarecem que o perdão está na forma como Jesus entende o amor, porque a caridade para nós espíritas é o amor em ação, então olha a importância do perdão para todos nós. Quando verificamos no dicionário o significado do perdão, está assim: o perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo. Então, nessa definição a gente já percebe que o perdão, ele ocorre para com outrem, eu perdoo outra pessoa, mas também eu tenho que trabalhar o auto-perdão, porque cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo. Cessar a exigência de castigo ou restituição. Eu acredito que essa definição está nos dicionários quando fala a respeito de cessar a exigência de castigo ou restituição, mas no sentido de que todas as vezes que nós nos ofendemos, dá aquele sentimento de que houve uma injustiça e que aquela outra pessoa deve sofrer um castigo. Da mesma forma que nós pensamos, se alguém faz um mal, ele deve sofrer uma determinada punição. E assim nós pensamos por milênios, até Jesus vir, estar conosco e nos esclarecer. Não. Aquele que fez o mal, ele fez na proporção da ignorância dele. Então não nos cabe puni-lo se ele não teve consciência do que fez. E quantas vezes nós ofendemos as pessoas sem perceber? A maior parte delas. Nós guardamos a ofensa, nós guardamos a mágoa. Quando alguém nos ofende, a gente não esquece tão cedo. Tem gente que não esquece nunca. Tem gente que desencarna, reencarna e ainda fica com ressentimento em relação àquele espírito ofensor. Entretanto, não nos damos conta diante da nossa imperfeição, que são tantas imperfeições, que no dia a dia, convivendo com as pessoas, muitas vezes ofendemos aqueles que convivem conosco, às vezes até nem convivem, algum momento que estamos, eu costumo até dar o exemplo. Uma vez eu cheguei no aeroporto, que eu fui embarcar para fazer uma palestra no interior aqui,
E tinha um senhor que só estava faltando passar do balcão e enforcar a atendente da companhia aérea. E eu pensando comigo, poxa, ela não é nem a dona da companhia aérea. Ela não pode apressar um avião, ela não vai mandar no piloto. Ela tem circunstâncias que estão fora do alcance dela. Mas ela está ali, no balcão. E aquele que se sente ofendido, prejudicado, vai buscar um algo mais próximo possível, que era o caso dela. Então o homem esbravejava, o homem gritava. E eu ficava, meu Deus do céu, ele conhecia ela? Não. Agora, imagine aquelas pessoas que convivem conosco todos os dias, no dia a dia, a nossa família. Não é à toa que o núcleo familiar, ele nos serve de meio de lapidação do espírito. Nós somos moldados, educados na família, muitas vezes inseridos no contexto familiar, com espíritos que já tivemos uma história no passado, e muitas vezes temos que desenvolver o perdão, uma reparação, uma expiação. Seguindo adiante, então, o que seria esse perdão com as nossas definições pela doutrina espírita? Observamos que o perdão é um instrumento necessário à nossa evolução. Enquanto nós não aprendemos a perdoar, isso é um sinal característico que não estamos conseguindo evoluir o quanto deveríamos estar evoluindo. Se eu iniciei minha fala dizendo que perdoar é doar-se o máximo, que perdoar faz parte é uma forma de você amar. Se eu não aprendo ainda a perdoar, é porque eu ainda não sei amar. Tudo é um exercício. Importante exercício para a correção de nossas deficiências morais. Corrigir as nossas deficiências, lembrando que eu não posso cobrar a perfeição daqueles que estão comigo, evoluindo também no aprendizado aqui na Terra, se eu ainda também não sou um espírito perfeito. E se eu fosse um espírito perfeito, eu duvido muito que um espírito perfeito vá cobrar a perfeição de um espírito que ele sabe que ainda está na jornada. Virtude conquistada através de muita boa vontade, vigilância dos pensamentos e treinamento disciplinado. Então o perdão nos exige exercício constante, perseverança. Não é fácil perdoar. É fácil falar sobre o perdão. Eu, há uns 2 anos atrás, passei por um episódio, o Celso sabe do que eu estou falando, e durante esses 2 anos eu pedia a Deus para não me dar nenhum tema que se relacionasse com o perdão. Porque eu não gosto de falar daquilo que eu ainda não estou conseguindo me engajar no aprendizado. Então, coisas cotidianas eu já relevo, mas uma grande ofensa, todas as vezes que eu me lembrava do que tinha ocorrido, eu me dava conta que não conseguia perdoar. E enquanto não conseguisse perdoar, que moral eu teria para falar sobre perdão? Eu não acho algo condizente que alguém queira falar de algo que deveria estar experienciando, mas não. Então seria falar da boca para fora e não com o coração. Mas graças a Deus isso é sinal que eu estou dando alguns passos na nossa jornada do aprendizado do perdão. Então aí está a questão 886 do Livro dos Espíritos, que Kardec faz aos Espíritos, e qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Bem, benevolência para com todos. Benevolência é fácil a gente dar um significado, porque benevolente é ser bom. Então, é ter bondade para com todos. Indulgência.
Indulgência. O que seria indulgência? Indulgência é tolerar, é tolerância. Tolerar as imperfeições alheias. Porque o que nos distingue uns dos outros são os nossos defeitos e a quantidade de luz que cada um já conseguiu angariar para si. É essa a nossa distinção espiritual. E o perdão das ofensas, que nós vamos trabalhar hoje. O perdão não é algo que precisamos resolver com quem nos ofendeu. É uma questão que precisa ser resolvida com a gente mesmo. E só conseguiremos isso quando o nosso amor, o amor assim como Jesus nos ensinou, for maior que o nosso orgulho. Então a dificuldade de perdoar também tem um ingrediente muito especial, que é o nosso orgulho. Quanto mais orgulhoso, mais difícil o perdão, mais difícil exercer o perdão. Mas aqui deixa muito claro que o perdão parte daquele que se sentiu ofendido. Até porque eu não disse aqui quantas vezes somos ofendidos e o ofensor nem sabe que nos ofendeu, assim como nós também ofendemos os outros e não sabemos. Aquelas situações que a pessoa já tem um tempo que não te vê, já esqueceu até seu endereço, e aí um dia encontra com você e fala: olha, Karina, foi difícil para mim naquela época, mas quando você me disse aquilo, eu nunca esqueci. Aí você vai dizer: pô, quando foi isso? Eu falei isso? Alguém está se identificando com a situação de eu disse isso? Não disse. Disse, não disse. Não é assim? Pois, da mesma forma que as pessoas não esperam que nós interpretemos de uma forma equivocada o que falam ou o que fazem, também nós muitas vezes falamos achando que a pessoa não vai achar nada demais. Mas cada cabeça é um mundo, cada espírito é uma individualidade. Não só a nossa criação é diferente, a educação que eu tenho na minha família é diferente da de cada um de vocês. Todos nós aqui somos diferentes pelas nossas crenças, pela nossa educação familiar e que dirá a nossa bagagem reencarnatória. Milênios reencarnando, milênios de experiência, experiências completamente diferentes uns dos outros. E o perdão, então, eu perdoo a situação, eu perdoo para me beneficiar, inclusive. Eu costumo dizer que perdão é igual a dar flores. Quando nós damos as flores para alguém, o primeiro que fica com o aroma das flores somos nós, que providenciamos as flores. Quem recebe as flores pode, letra A, receber as flores e também ficar perfumado. Letra B, pode jogar fora. Letra C, pode ser indiferente, virar as costas. Tem hora que você entrega as flores, não é assim? Tem várias situações, mas o importante é o nosso gesto, o perdoar. Então, agora, a partir de agora, quando a gente estiver diante de uma ofensa, de uma dificuldade em trabalhar essa mágoa, sejamos aqueles que estamos prestes a entregar flores. Sejamos aqueles que estamos nos sentindo com o aroma das rosas. Então, nós somos os primeiros a sermos beneficiados. E só conseguiremos isso quando o nosso amor, o amor assim como Jesus nos ensinou, for maior que nosso orgulho. Esse trecho, eu queria fazer um comentário, até porque nós fizemos, vocês lembram a prece aqui de abertura?
o Pai Nosso. E chega um momento que a gente fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É isso ou eu estou orando errado esse trecho? É? E desencarnou? É, graças a Deus. É mesmo? Tem certeza que é? A oração né? Então, agora é que é um momento que nós nos damos conta que quando nós oramos o Pai Nosso, muitas vezes reproduzimos a prece sem estarmos sintonizados com o conteúdo que ela carrega. Porque pedir a Jesus, ou pedir a Deus, né? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos. A gente está perdoando os nossos ofensores? Temos perdoado os nossos ofensores? Como que a gente pode pedir a Deus que Ele nos perdoe? Como a gente está perdoando o irmão se a gente não consegue perdoar o irmão? Graças ao grande Pai, que Ele é misericordioso, Ele não precisa nos perdoar. Porque Deus sabe o que nós carregamos no nosso interior, no nosso coração. Deus não precisa perdoar as nossas ofensas. Deus sabe o conteúdo espiritual de cada um de nós. E estamos sob a égide das leis divinas. No Antigo Testamento, quando nós analisamos, que é conhecido como a Torá, em várias situações nós vamos ver Deus perdoando 3 vezes. Na quarta, Deus Ele se ira e extermina vários povos. Toda hora acaba com o povo. Como se o limite do perdão de Deus fosse 3 situações. Por isso que os judeus, na época de Jesus, eles interpretavam que o perdão deveria ser exercido até 3 vezes. O limite do perdão seria 3 situações para a mesma pessoa. Olha como eles eram rigorosos. Até que Jesus fala para Pedro que nós devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus, quando diz que eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes, por que ele está explicando isso para Pedro? Se na Torá, no Antigo Testamento, os judeus já interpretavam que deveria se perdoar somente até 3 vezes, porque Deus, na 4ª vez, ele castigava, por que vem o número 7? Aí nós recorremos ao primeiro livro da Bíblia. Lá no 4º capítulo, no livro da Gênesis, nós vamos ver que Caim, ele se vingava até 7 vezes do ofensor dele, aquele que ia contra ele. Então, esse número 7, ele é marcado como o número da revanche. Por isso que Pedro, se é o número da revanche, se é o número da vingança, 7 vezes, então eu teria que perdoar 7 vezes essa vingança. Por isso que Pedro pergunta a Jesus: a gente tem que perdoar 7 vezes? Jesus: não digo 7, mas 70 vezes 7. E aí vem Chico Xavier falando com Emmanuel: mas quando ofendem a gente não tem que perdoar 70 vezes 7 vezes? Com aquela pessoa, então, que não tem mais jeito, eu não vou mais conseguir perdoá-la. Aí Emmanuel vira para Chico e fala graciosamente: Chico, todas as vezes que lhe ofenderem, a cada
ofensa, você deve perdoar essa pessoa 70 vezes 7 vezes, ou seja, 490 vezes. O que Emmanuel está querendo dizer com isso? Que ele é bom em matemática? Não. Ele está falando do nosso esforço em perdoar. Porque a gente fala, eu perdoei, nem lembro mais do que aconteceu, isso é coisa do passado. Aí a pessoa, aparece na nossa frente, aí vem tudo de novo. Perdoa. Sente a angústia. Ah, meu Deus, ela ainda está assim. Porque aquele que é ofendido, o primeiro estágio que ele passa é da decepção. O segundo é: tomara que aconteça isso, tomara que aconteça aquilo. Se alguém que foi traído, tomara que não dê certo. Se alguém tomou um emprego, tomara que faça uma burrada. E a gente vai, né, com o nosso agouro para a pessoa que nos ofendeu. Então Emmanuel está falando desse esforço, desse exercício. Por isso que nós temos que perdoar 490 vezes a mesma ofensa. Todos os dias nós vamos lembrar o que ocorreu até cessar essa angústia, essa água, essa mágoa, esse ressentimento dentro de nós. Daí o nome, inclusive, ressentimento, né? Quando odiamos alguém, fixamos-nos nessa pessoa e cada vez que revivemos a situação que nos provocou a mágoa, nosso organismo sofre o estresse como se a situação tivesse acontecido novamente. Por isso que se chama ressentimento. Eu estou sentindo novamente. Estou ressentindo. Quando eu estava vindo para cá, eu estava ouvindo no rádio que lá na suburbana tinha uns traficantes que estavam escapando, correndo da polícia, e uma senhora que mora numa casa muito simples, com 2 crianças, saiu para comprar pão no vizinho, e que tem uma lojinha de vender pão francês. Saiu para comprar pão, deixou as crianças em casa. Os traficantes foram para aquela região. Ela disse que só ouviu os estouros. Pá, 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 pá. Saiu correndo para dentro de casa. Quando ela entrou, que ela abriu a porta do quarto, pá! O que aconteceu? Nada, porque eu acabei de inventar essa situação. Para vocês entenderem que eu fui contando, vocês foram acompanhando, não é isso? Consegue entender que o nosso cérebro, ele confunde realidade com algo que não é real? Então, a situação que a gente passa na realidade é processada por nosso cérebro, e várias vezes a gente puxa essa situação quando ela não existe mais e traz como se ela fosse a realidade. E a gente vai se intoxicando, porque cada vez que a gente lembra da situação, nós temos uma reação química no nosso corpo. Por isso que aquelas pessoas que não conseguem desenvolver o perdão, trabalhar o ressentimento, a mágoa, acabam até ficando doentes, muitas vezes desenvolvendo câncer. Porque desarmoniza todo o organismo da pessoa. Ou até consegue desarmonizar a pessoa psicologicamente. Ela fica tão desequilibrada que chega diante de uma outra situação, ela não sabe como se comportar, não sabe como agir, entra em desespero e muitas vezes leva ao suicídio. Então olha como é importante a gente aprender a perdoar, exercitar o perdão. Então pessoas que não perdoam adoecem com mais facilidade. A mágoa crônica leva à depressão e desequilíbrios psíquicos, como eu falei. Então a gente vê as pessoas deprimidas muitas vezes por uma situação que
toma uma dimensão muito maior na nossa cabeça. Porque, por exemplo, Celso, quando eu cheguei aqui, Celso me perguntou quantos irmãos eu tenho na família, não foi, Celso? E eu falei, tenho mais 3 irmãos. Quando observamos os filhos de um casal, que no caso, né, meus pais são 4, a gente vai ver que, diante de uma situação, uma ofensa, que não é o caso da minha família, mas vamos dizer, se meu pai tivesse largado minha mãe tivesse que criar os filhos sozinha, como eu vejo aí muitos casos na defensoria, né, cada dificuldade que as mães passam. 4 filhos. Um não vai querer ver a cara do pai nunca mais, porque fica com aquele sentimento de que meu pai largou minha mãe, meu pai abandonou a gente, não é assim? Outro, louco que um dia o pai volte. Aquela sensação de, poxa, eu sinto falta do meu pai. Como é que seria crescer tendo a presença dele aqui conosco? Os outros 2 não estão nem aí, nem estão chegando. Tanto faz o pai chegar, tanto faz o pai ir embora. E são da mesma família, passando pela mesma situação. Por que isso ocorre? Por que isso acontece? Por causa da nossa história espiritual, nossa bagagem espiritual. Se eu já fui abandonada em outra encarnação e eu guardo aquela experiência como sendo uma experiência ruim, se eu passo por isso agora, eu tenho 2 opções: ou eu aprendo a lidar com essa situação, ou essa situação vai me derrubar novamente. Assim são as pessoas no nosso convívio. Eu conheço alguém que eu acho maravilhoso a princípio, né? Um príncipe encantado, que nunca é encantado, a gente que se encanta. Aí, com o tempo, eu vejo que aquela pessoa não é nada daquilo que eu estou pensando. Descubro, inclusive, que aquela pessoa é mau caráter, fazia falcatruas financeiras na empresa que trabalhava. Aí eu, poxa, termino o relacionamento, começa um outro mais adiante. Aí daqui a pouco vem a decepção de novo. Ou é uma pessoa que passou a perna no pai, a família não se dá bem com o pai. Por que eu sempre estou me relacionando com pessoas com esse histórico? Porque enquanto eu não souber lidar com essa situação, eu sempre vou atrair pessoas assim. Então, as nossas experiências reencarnatórias ocorrem dessa forma. Eu reencarno com um plano reencarnatório, agora com determinadas experiências. Se eu não consigo aprender o que eu tenho que aprender com cada uma delas, quando chegar na próxima encarnação, eu vou pegar as lições que não aprendi e vou repassar. Não tem jeito. Por isso que a vida é uma escola. Eu botei essa foto aqui de Chico com esse cachorro, que tem uma história que até o nosso querido Chico passou também, pela dificuldade de trabalhar o perdão. Lá com o Chico, que a gente consegue imaginar Chico nem se chateando com alguém, né? Mas Chico tinha um cachorro que a gente não sabe se ele nasceu com problemas ou se ele foi atropelado, um cachorro que mancava, se arrastava, ficava no quarto do Chico, inclusive, para não incomodar as pessoas da casa. E ele ia para o centro trabalhar. Chegava de noite, às vezes madrugada, às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ia Chico limpar o quarto, porque o cachorro, como ficava no quarto, também não saía, não locomovia. Ele comprava uma toalha para o cachorro ficar, pelo menos uma vez por mês ele tinha que comprar uma toalha nova. E a vizinha, vendo esse cenário, dia após dia, Chico chega uma madrugada em casa e fica assustado porque a irmã vem, Chico, olha, ele passou mal assim o dia todo e o cachorro morre. O cachorro morre, enterra no quintal, o Chico fica chateado, poxa, arrasado, sentindo falta porque gostava muito do cachorro, né? E,
ou até se sentindo culpado. Não cuidei o suficiente dele e aconteceu isso. Aí passou uma semana, a irmã vira para ele e fala: Chico, sabe o cachorro, seu cachorrinho? Aí ele: sim, quem tem? Pois é, Chico, a vizinha, vendo você todo dia cuidando dele, desse trabalho. Ela pensava: mas olha, Chico é uma pessoa tão boa, trabalha o dia todo lá na fazenda, de noite vai pro centro, ajuda tanta gente, quando chega de noite ainda tem que ficar com esse cachorro aí dando trabalho. Aí ela me falou que envenenou seu cachorro. Nossa, Chico já tinha até superado a morte do cachorro, mas quando soube disso, aí começou a vir aquela nuvenzinha no peito dele, né? Aquela angústia dele saber que alguém fez um mal ao animal pensando em estar fazendo bem a Chico. E não era assim. E aí ele não conseguia se desvincular dessa situação. Passa mais uma semana e aí vem Emmanuel: Chico, você tem que dar um jeito nessa situação, nessa mágoa que você está cultivando. Porque enquanto você não resolve isso, os espíritos amigos estão querendo da comunicação, mas já não estão mais conseguindo aproximar de você por causa da vibração que você está emanando. Isso já está prejudicando os nossos trabalhos de psicografia. Mas Emmanuel, eu vou fazer o quê? Eu não consigo esquecer. Faça o seguinte: veja o que a sua vizinha mais gostava, mas o que ela gostaria de ganhar, que deixasse ela bem feliz, e dê para ela. Gente, mano, mas ela me ofendeu, não fui eu que ofendi ela. Chico, faça o que eu estou falando. Essa receita não é minha, é de Jesus Cristo. Jesus não falou para todos nós que nós devemos amar os nossos inimigos? Amar mesmo? Aí Chico descobriu que ela estava precisando de uma máquina de costurar. Comprou com aquele carnezinho, né, que tinha antigamente, com várias parcelas, saláriozinho sempre, todo mês ia lá e pagava. Quando ele deu a máquina de costura e depois foi visitá-la, a mulher, quando viu Chico, partiu para ele com tanta alegria que foi abraçá-lo. A luz que saía dela envolveu Chico Xavier. Nesse momento, a nuvem que estava sendo feita, né, em volta dele, principalmente no chakra cardíaco, se dissipou. Toda aquela nuvenzinha negra. Então, meus amigos, o perdão é muito bom para quem perdoa, mas principalmente às vezes é aproveitado por quem é perdoado, pois acende uma luz interna. Então, por gratidão, por saber que aquela pessoa, até quando ela reconhece o erro, mas não sabe lidar com a situação. Eu mesmo, quantas vezes isso não aconteceu comigo? É o orgulho. Pô, eu não devia ter feito isso com fulano, não deveria ter falado isso. Ah, agora já foi. Não, já foi? Já foi, deixa pra lá. E aí a gente vai empurrando e não sabe a repercussão que essa atitude está tendo no coração da outra pessoa. Então, sempre que tivermos a oportunidade, que nós possamos falar, reparar: olha, eu realmente não deveria ter falado contigo daquela forma, não deveria ter falado com você sobre isso. Que às vezes não é nem como a gente fala, nem o que a gente profere de ofensa. Às vezes é até um assunto que a gente não deveria falar com a pessoa, e a gente puxa e aquilo vem angustiar ela, entristecê-la, e a gente nem sabe. Então, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Está lá em Mateus, no capítulo 5. Essa é a orientação que Jesus nos dá. Culpamos o outro pelos nossos traumas, cultivamos a autopiedade. São as situações que nos ofendem, aquilo nos traumatiza. Eu, ao invés de ressignificar essa ofensa, ou seja, dar um sentido na minha vida,
para essa experiência e seguir em frente? Não. Aí eu travo, não progrido, viro uma pessoa amarga, não procuro, não vejo esperança em nada, não boto fé mais em nada, me acomodo e depois falo que não, depois do que aconteceu aqui, não quero nem mais saber, não quero mais isso, não quero mais aquilo. Isso a gente vê muito em relacionamento também, né? Ah, não deu certo, não quero mais, nunca mais me envolver com alguém. Aí, puf, no outro dia já está com outra pessoa. Por quê? Nós planejamos a nossa reencarnação. Temos que ter a consciência que tudo que nos ocorre aqui, enquanto estamos encarnados, ou é porque pedimos, que é para a gente avançar na nossa evolução espiritual, ou é porque nós merecemos passar por isso para aprender. Nós optamos no nosso planejamento reencarnatório. Muitas vezes não podemos optar. Muitas vezes a gente não tem como opinar no nosso planejamento reencarnatório, porque tem tantas situações que nós temos que ajeitar, que o nosso planejamento reencarnatório já está pronto em função do que eu fiz na encarnação anterior. Então, o que nós estamos colhendo agora, boa parte, é do que a gente plantou na reencarnação anterior. Quer saber como é que será a nossa próxima reencarnação? Quando a gente reencarnar, a próxima? É só a gente fazer uma análise da nossa vida atual. Das coisas, das ofensas que nós já proferimos, do que nós já conseguimos superar, da forma que nós olhamos o mundo. Então, já temos uma ideia de como será a próxima reencarnação. Porque tudo obedece à lei de causa e efeito. Então, Jesus prossegue lá no capítulo 25, dizendo para os discípulos: reconcilia-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Agora que eu falei de reencarnação, isso aqui se encaixa perfeitamente bem. Por quê? Quando Jesus explica reconcilia-te sem demora com o teu adversário, eu remeto até a uma frase, uma epístola que tem de Pedro, que Pedro diz: irmãos, irai-vos com ímpio, mas não deixai que o sol se ponha sobre a vossa ira. Ou seja, irmãos, diante de uma situação, uma ofensa, fique chateado, fique magoado, reaja. Por quê? Porque você é humano, você tem sentimentos, mas não alimente esse sentimento ruim. Não deixa que o sol se ponha, ou seja, não deixe que a noite chegue, que você vá dormir com essa mágoa dentro de si. Então, Jesus, quando fala reconcilia-te sem demora com o teu adversário, já começa a trabalhar essa ofensa você. Aí consigo. Enquanto você está a caminho com o seu ofensor. Esse a caminho enquanto você está reiteradamente reencarnando e evoluindo em direção a Deus. O caminho a gente nasce, é criado simples e ignorante por Deus e damos assim uma volta evolutiva para voltar a Deus. Então, enquanto a gente está a caminho, para que não suceda que ele te entregue a juiz. Que juiz é esse? A nossa consciência. A nossa consciência. A situação que houve com o ofensor, para que ela não entregue a nossa consciência e a nossa consciência comece a processar e ficar naquele vai e vem de imagens o tempo inteiro que a gente falou no início. E que ele te entregue ao seu ministro
Esse ministro, muitas vezes a gente vai ver em algumas traduções bíblicas, aos oficiais. Isso quer dizer que aqui ministro deve ser ministro do nosso lar, né? O ministro da reencarnação. Que ele não te entrega ao ministro e sejas mandado para a cadeia. Reencarne novamente na terra para resolver essa situação até que você resolva mesmo, porque você vai ficar até o último centil. Então, esse ensinamento está de acordo com a lei da reencarnação. O verdadeiro perdão consiste em se libertar da dor, se libertar daquele mal que você alimenta dentro de si. Tem uma frase de Santo Agostinho que eu adoro, que ele fala assim: diante de um ofensor, não profira uma ofensa, porque é melhor você ter apenas um homem mau do que 2 homens maus. Então, é apenas um ato de libertação da energia negativa a qual você escolheu se ligar. Então, você passa pela situação, registra, mas se liberte dela. Não é esqueça. Se esquecer, vai ter problema de memória mesmo. Pode ser Alzheimer, né? Vai ter que tomar um ginkgo biloba. Mas, porque a situação faz parte da nossa história. Então, já esqueci. Não, sim foi. Mas vamos para frente. Eu quero mais que o fulano fique bem. Desejo bem. Lembra que a gente deve orar pelos nossos ofensores? Então, minha infelicidade, segundo Alberto Almeida, um palestrante e psiquiatra, minha infelicidade não é resultado do que as pessoas fizeram para mim, mas sim do que eu fiz com o que as pessoas fizeram para mim. Então não adianta você culpar alguém que lhe ofendeu, porque ele foi um mero instrumento de aprendizado para aquilo que você tinha que passar. Ou por estar no seu planejamento reencarnatório, lembra? Ou por ser uma história que você está repetindo de outras encarnações e tem que saber lidar com aquilo. Então a pessoa se torna, na verdade, um instrumento. Isso agora vai depender só do ofendido. Como que ele vai lidar com essa lição? Porque perdoar é um hábito de caminhar. Só o tempo, amor e perseverança são capazes de consolidá-lo em nossos corações. Precisamos de reforma íntima com disciplina. Então é lindo a gente chegar no centro espírita e achar que tudo vai mudar de uma hora para outra, porque eu estou fazendo curso de evangelho, porque eu estou aprendendo sobre o livro dos Espíritos. Sim, e esse conhecimento não está colocando em prática por quê? A gente faz o evangelho no lar, em casa, vê uma linda mensagem, reflete naquele momento, às vezes consegue até estender um pouco essa reflexão pela noite, no outro dia já esqueceu. Se passar 3 dias, então você perguntar qual foi a mensagem do evangelho dessa semana, não sei. Se não tiver marcadinho, na semana que vem não sabe nem onde parou. Por quê? Porque nós temos que exercitar. Nós temos que exercitar. O corpo, imagine se nós ficarmos de cama, não conseguirmos andar, sair da cama. Muitas pessoas que foram hospitalizadas passam por isso. O que acontece com o corpo? Começa a atrofiar, não é isso? Criar escaras, começa a ficar prejudicado. E o espírito? Temos que exercitar o espírito. Temos que colocar em prática as lições morais que Jesus nos exemplifica constantemente nos evangelhos, que os espíritos nos alertam, nos elucidam, esmiuçam para dizer assim, não tem jeito de você dizer que não entendeu. Porque eu estou aqui, com Kardec, destrinchando tudo para você colocar isso em prática na sua vida.
Aí não. Aí a gente quer ser saudável de corpo e esquece do espírito. Vem alguém e lhe ofende e você guarda isso consigo. E fica uma pessoa amargurada, uma pessoa chata, uma pessoa desesperançosa. O que é que você gosta para se alimentar? Uns gostam de moqueca, de camarão, de peixe, lagosta. Outros gostam de uma picanha bem passada, mal passada, né, Celso? Uma feijoada. Certo, queremos boas coisas, coisas gostosas para a nossa vida, para o nosso corpo e para o nosso espírito. Quer dizer que vem um alimento ruim de lá, que é uma ofensa, e eu guardo na minha geladeira, que é meu coração? Alguém aqui guarda comida estragada em casa, na geladeira? Duvido. Daqui a pouco um dia eu guardo, pelo amor de Deus. Duvido. E por que então guardamos coisas ruins no nosso coração? Sentimentos estragados. A falta de perdão por si só não condena o ofensor, pois se o mesmo se arrepender e corrigir, será perdoado e continuará sua evolução. Então, para aqueles que acham que ficar emanando um sentimento de raiva, de vingança, porque foi magoado, isso vai de alguma forma prejudicar quem o ofendeu, pode acontecer exatamente o contrário. Porque o ofensor se arrepende, não vem pedir desculpas, mas em compensação, em função do arrependimento, se ele resolve reparar, como está lá no Céu e Inferno, né? Kardec nos elucida que o primeiro sentimento é de arrependimento, o segundo de expiação e o terceiro de reparação. Faz isso e você continua se prejudicando, emanando coisas ruins e a pessoa evoluindo, você que parou. Eu trago o exemplo de Paulo de Tarso. Paulo perseguiu quantos cristãos? Matou Estevão, matou vários cristãos, né, com seu exército. Quando ele cai em si do que estava fazendo, em função da revelação de Jesus, ele diz: que queres que eu faça, Senhor? Se ele não sai correndo para as famílias que ele prejudicou, que ele matou as pessoas, perdão, me perdoe, eu errei. Não, ele passa pela transformação, supera isso e se torna um grande espírito. Muitas pessoas ocorrem isso. Outro dia eu estava vendo um senhor que era responsável por várias clínicas de aborto nos Estados Unidos. Ele, quando se deu conta de quantas pessoas ele estava prejudicando, principalmente as mães que tinham abortado, quando ele cai em si do engano que ele tinha para si do que seria o aborto, ele começa a editar, a fazer, construir vários vídeos educativos. E depois desses vídeos, quase 60 mil clínicas de aborto nos Estados Unidos foram fechadas com manifestações. Imagina quantas vidas ele não deve ter salvado. E por fim, meus amigos, eu vou encerrar aqui com o nosso querido caso da nossa irmã que tinha uma sogra que ela detestava. Era a sogra e ela viviam se espizinhando, né? Uma a outra. Aí um belo dia ela já estava realmente no limite. Ainda chega o marido e fala: olha, minha mãe não tem como pagar o aluguel e ela vai ter que se mudar para viver conosco. Aí a mulher se desesperou. Não, mas eu vou fazer uma coisa, eu vou viver com essa mulher aqui dentro. Foi e procurou um feiticeiro da região e pediu que ele fizesse uma poção que disfarçadamente ela conseguisse colocar nos alimentos da sogra e se livrasse, né, matasse a sogra. Aí ele: olha, leve aqui esse potinho, então todo dia você faz um chá para ela e coloque um pouquinho, leve para ela, que aos poucos, né, você vai ver que ela vai acabar morrendo.
Tá bom. Aí volta para casa com esse potinho. Vou fazer um chá para a senhora. Não precisa não. Bom, um chá, aceite um chá. A sogra até ficou assustada. Gente, o que é que deu nela? Tomou um chazinho. No outro dia, a mesma coisa. No terceiro dia, a sogra adoeceu. Aí ela, só que adoeceu, mas tinha que cuidar, né? Não basta deixar lá jogada. Tome chazinho. Ficava lá, ia toda hora tirar a temperatura. E nisso começou a ter a oportunidade de sentar com a sogra, conversar, começaram a se entender. A sogra começou a demonstrar simpatia, afeição. Ela começou a olhar a sogra de uma forma diferente. E aí, ai meu Deus do céu, eu vou lá no feiticeiro, ver se ele tem um antídoto, porque eu me afeiçoei a ela agora, não consigo mais viver aqui em casa sem pensar que ela não vai estar conosco. Aí quando chega lá no feiticeiro, ela, pelo amor de Deus, me veja aí um antídoto, porque eu não quero perder minha sogra. Você sabe, Senhor, que a gente começou a desenvolver uma amizade e hoje eu tenho um grande afeto por ela. Aí ele, olha, não precisa dar então mais nada não, porque o que eu tinha te dado na verdade era um conteúdo parecido com açúcar. Aí ela, não era veneno? Não. É o que eu costumo de chamar de poção do amor. Eu sabia que no momento que você fizesse o chá para ela, que você fosse gentil com ela, quando nós somos gentis com o outro nos devolve gentileza. Se nós somos agressivos com o outro nos devolve agressividade. Então, em função de você começar com pequenas gentilezas com sua sogra, eu já esperava que ela começasse a ser gentil com você. E que dessa relação nascesse um amor. Então, sejamos assim. Olhemos para os nossos irmãos como aprendizes que todos nós somos. A cada dia, quando ocorrer alguma coisa que nos incomode, convenhamos e pensemos. Ele está sendo instrumento de eu me tornar uma pessoa melhor. E por fim, somente o riso, o amor e a caridade merecem revanche. O resto é perda de tempo e perda de vida. Muita paz a todos.